Boa noite. Mais um dia aqui, né, de lives no nosso Augusto Dourado. Hoje a gente vai falar de assuntos muito importantes aí desse universo da amamentação. Vamos esperar o pessoal entrar. Quem entrar, gente, por favor, me sinaliza se o som tá bom, se vocês estão conseguindo me ouvir. Boa noite, Lu. Esperar aqui um minutinho. Boa noite, Pri. Boa noite, Glória. Vocês estão conseguindo me ouvir? Deixa eu já chamar o Dr. Moisés, que ele já entrou. Obrigado, Glória. A gente vai ter muita coisa aqui para falar hoje. Deixa eu chamá-lo aqui. Pronto, deixa eu aceitá-lo. Boa Alô, noite, doutor. Tudo e bem? aí? Tudo bom, gente? Tudo em ordem, Tudo Thiago? certo. Tá me ouvindo bem, doutor? Tô te ouvindo, sim. Vocês estão me Eu vendo? também. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Então vamos Então, começar, que a gente tem uma programação ousada aí. Doutor, se o senhor me permite, eu queria apresentar o senhor. é Então, doutor lógico. Moisés, gente, presidente aqui do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria de São Paulo, membro do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria, multiplicador de curso oficial do Ministério da Saúde para equipes de saúde da avaliação do frênulo lingual em recém-nascido e editor do blog Pediatra Orienta da Sociedade Paulista da SPSP, e foi coordenador desse livro aqui que me acompanha. Vocês viram esse livro bastante aqui ao longo das lives. Olha só, a capa já diz muita coisa aqui pra gente, né? Tem prematuridade, amamentação no contexto da pandemia, amamentação em tandem. Então, obrigado, doutor Moisés, por senhor ter aceito. E eu, quando fui programar aqui as lives desse mês, me chamou muita atenção o capítulo 1 aqui desse livro, gente. Foi escrito por ele, que a amamentação é sempre possível. A gente já discutiu aqui nesse mês, né, sobre pega, posição, né, essa parte técnica aí da amamentação. Mas me chamou a atenção essa citação inicial, que fala assim: amamentar é um direito da mãe e ser amamentada é um direito da criança. Mas o exercício desse direito não depende apenas da vontade e da decisão da mulher. Muitas vezes, apesar de querer, a mãe não consegue amamentar como gostaria. O Dr. Moisés traz esse capítulo grandes obstáculos aí que circulam a mulher, então a gente vai tentar falar deles. Eu inverti um pouquinho a ordem, doutor, porque hoje repercutiu muito aqui, né, o estudo multi-NBCal. Então, um dos obstáculos que a gente vai conversar mesmo é sobre a publicidade e marketing. E aí eu já queria pedir para o senhor, né, esse trabalho, gente, que a gente postou bastante hoje nos stories, depois eu vou deixar um link. Entre outras coisas, eles entrevistaram 217 profissionais da saúde, principalmente pediatras, e pouco mais da metade, 54,4%, afirmaram conhecer a NBCal. E eu queria que o senhor explicasse, por favor, doutor Moisés, o que é a NBCal e o quão grave que é esse dado, né? Um pouco mais só da metade dos pediatras conhecer. Bom, primeiro, Thiago, obrigado pelo convite. Você já entrou com os dois pés no peito, assim, que é para não dar chance mesmo nem de eu desviar. É, por sinal, deixa eu até fazer um comentário. Está presente aqui na nossa live, muito honrosamente, o Cristiano Boccolini, que é autor desse Oh, que bom. artigo. Uhum. Eu, desde o início do Agosto Dourado, esse artigo já saiu em 25 de, se eu não me engano, 25 de maio. Ele foi publicado e ele faz parte das minhas apresentações desde o início dessa apresentação, porque uma das coisas que nós comentamos na Semana Mundial é a história do fortalecer a amamentação, educando e apoiando. E para educar, educar não é só educação, não é informação, é educar para ação. Adianta muito pouco a gente ter o conhecimento e não saber direitinho o que está acontecendo e não agir em cima disso. A gente vai falar também daqui a pouquinho do Enani, né? Infelizmente, a gente conhece algumas coisas e, infelizmente, não dá uma atenção adequada e profunda a elas. Vou dar um exemplo para você do Enani. Eu sugiro que o relatório 4, que é o relatório de amamentação, que vocês leiam a introdução do relatório.
Porque nessa introdução traz alguns dados, que é o que eu mostro nas minhas apresentações, que são bastante reveladores. E, por exemplo, se eu vou fazer uma política pública, eu preciso conhecer essa situação. A NBCAL é a norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância, bicos, chupetas e mamadeiras. É uma lei que já existe há muito tempo. Em 2006 ela virou lei, em 2018 ela virou um decreto-lei que trata do marketing e dos produtos e da rotulagem desses produtos referentes aos substitutos de leite materno e os acessórios, bico, chupeta e mamadeira. É lei, gente. É lei. Então, ela está aí para proteger as mulheres, as mães que querem amamentar, do marketing abusivo das indústrias de substituto de leite materno. Então vamos lá, para que fique muito claro. Ninguém quer que a indústria de substituto de leite materno pegue fogo e acabe. Ninguém quer que a gente jogue fora todo o leite produzido pelas indústrias. E ninguém quer que a gente mande embora todos os funcionários que trabalham nessas indústrias. O problema é contra o marketing. A Organização Mundial de Saúde estabelece que até 2020 a gente tenha pelo menos 50% de crianças abaixo de 6 meses em aleitamento materno exclusivo e até 2030, 70%. Para isso, eles estabeleceram 4 metas. A primeira meta não é ordem alfabética, é ordem de importância, está lá. Controle do marketing de substituto de leite materno. Na pandemia, estudos mostraram que mulheres receberam 80% das mulheres que estão amamentando dentro de uma pesquisa receberam publicidade de substituto de leite materno. Aí, vamos falar de uma coisa feia e de uma outra coisa preocupante, né? A lei existe. Quem é que fiscaliza a lei? Né? Você entra no supermercado, não pode ter promoção, compre 2, pague 1. Tá? Uhum. Mas tem. Quem é que chega no supermercado e fala, seu supermercado, isso não pode ser feito? Não, mas é assim, eu vou fazer, tal, então eu vou denunciar você. E você pode fazer denúncias para a Anvisa, denunciar para a IBFA, enfim. São denúncias que podem ser feitas e atitudes são tomadas. Recentemente, o IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, ganhou e publicou um processo que foi feito contra uma indústria. Ixi, eu estou travado ou você está me ouvindo? Não, eu tô vendo. Bem Então me tá. ouvindo. Tá, beleza. O IDEC venceu um processo contra uma indústria de substituto de leite materno porque na embalagem a fórmula tinha a mesma cara do composto lácteo. Então a mãe inadvertidamente poderia consumir um produto que não é adequado e não é indicado para ninguém, só que estava lá. E houve então um processo, e nesse processo essa indústria foi orientada e induzida agora a fazer mudanças, enfim. Mas porque alguém fiscaliza. E a norma está aí, que é para a gente poder fiscalizar. Eu tenho uma base para isso. É grave os pediatras não terem conhecimento, e não é só pediatra, né? Nesse mesmo, você mesmo colocou no teu Insta hoje, 7 em cada 10 pediatras, 3 em cada 5 nutricionistas e 1 em cada 3 fonos, que são profissionais de saúde materno-infantil. Na prática, quem pode prescrever substituto de leite materno é pediatra e nutricionista. As outras especialidades não trabalham isso como suas abordagens especiais. Quem tem esse conhecimento e essa possibilidade é o pediatra e a nutricionista. Quem é que as indústrias de substituto de leite materno miram?
pediatras e nutricionistas. Sim. Não sei se a gente colocou Sim, o suficiente. Quando o senhor estava falando, doutor Moisés, eu fiquei pensando aqui na matéria, né, que cita que quando as mães, o que eu acho bem grave nesse universo de redes sociais, esse algoritmo aí dessa inteligência artificial, né? Então, quando as mães começam a pesquisar sobre, quando elas dizem que estão esperando o bebê, começam a pesquisar sobre a amamentação, elas começam a receber, né, esse marketing aí dos substitutos de mamadeira, chupeta e mesmo do composto e da fórmula. Existe algo nesse sentido que está sendo feito em termos de fiscalização, das redes sociais mesmo, de como que esse marketing chega nessas mães? Não. Não, porque as Uhum. mães não são passíveis, as redes sociais não são passíveis. Na prática é assim. Você já vai. Isso com certeza já acontece com você, isso acontece muito comigo. A gente virou fiscal da internet. Eu entro de manhã nas minhas redes e eu logo recebo assim, doutor Moisés, olha isso. Plá! Aí começa, olha isso Sim, aqui que absurdo, olha isso. sim. Então, nós viramos fiscais das redes sociais porque a gente recebe essa informação, transforma num post e denuncia. Escreve Uhum. uma matéria e denuncia. Faz uma live e denuncia. Agora, é muito legal eu falar a minha impressão. É muito melhor eu ter um embasamento num estudo científico sério que me garanta a possibilidade de trabalhar em cima dessa questão. Então, vamos lá. Pediatra, né? Então, deixa eu voltar nesse assunto do estudo. Que feio que fazem as indústrias, né? Muito feio. Elas são horríveis, elas vão lá e elas dão brindes e pagam passagens, tudo isso é proibido. Será que se chegar em você essa indústria, você vai ter uma passagem de avião? Você vai aceitar uma passagem, um almoço, um brinde dessa indústria? Se chegar em você, certamente não vai acontecer isso. Se chegar numa série de pessoas, não vai acontecer. O que é difícil de as pessoas entenderem é um negócio que a gente trabalha que se chama conflito de interesse. O que é conflito de interesse? Vou fazer uma outra pergunta para você e para o pessoal que está vendo a gente, né? Vocês iriam numa caminhada pela saúde patrocinada por uma indústria de cigarros? Por que uma indústria de cigarro vai patrocinar uma caminhada pela saúde? Porque quando terminar a caminhada, elas estão distribuindo vale cigarro no final disso. Isso passa na cabeça da gente. Isso não é mensagem clara. A indústria não é bobinha. Elas não vão falar assim, olha, o leite materno é muito legal, mas o nosso produto ele é tão bom quanto, e às vezes até melhor, porque você pode comprar. Eles não fazem isso. Uhum. Deixa eu te dar um exemplo de coisas que eu cito normalmente, né? A mãe acabou de ter seu bebê, vai para casa, tá com um companheiro, companheira, avó, família, 15 dias, todo mundo vai embora, 30 dias ela está sozinha em casa. Ela não está sozinha, ela está solitária. É mais do que sozinha. Aí, ela vai fazer compra no supermercado. O que ela foi comprar? Alface, tomate, alguma coisa. De repente, ela olha uma prateleira que brilha. Brilha porque ela é dourada. Aí ela chega perto e vê as fórmulas infantis. Vou dar uma informação que nem todo mundo tem aqui, porque provavelmente quando isso acontecia eu já era pediatra e metade de vocês era meu paciente. Não tinha quase nascido ainda. Nenhuma lata de fórmula era dourada. Zero. Nenhuma. Do nada, entre aspas, do nada, só que não, elas viraram douradas. Por que elas viraram douradas? Essa é a mensagem. O leite materno é o padrão ouro da alimentação infantil. Isto significa que a lata é dourada para lembrar lá no inconsciente da gente que ela também pode ser padrão ouro.
Aí a mãe chega na lata, olha e fala assim, nossa, olha, ela brilha, tal, dourada. Aí ela fala assim, olha, o que está escrito aqui? HMO, de estrutura idêntica ao do leite materno. Tá, isso é proibido. É proibido a comparação no produto com o leite materno. Tá. Aí ela lê e fala assim, meu Deus, uma lata dourada que tem idêntico ao leite materno. Aí você pergunta para ela, você sabe o que é HMO? Ela não tem a menor ideia. Mas é uma lata dourada feita por uma indústria limpinha, vendida no supermercado com HMO que é idêntico ao do leite materno. Isto é mensagem subliminar. Mensagem subliminar é dar o nome para uma fórmula de fórmula do sono. Porque uma mãe que acabou de ter seu bebê, uma mãe que acabou de ter seu bebê, a coisa que ela mais almeja na vida é dormir uma noite inteira, direto. E eu te ofereço uma fórmula de sono. Olha que maravilha. Então, é assim que acaba atuando o marketing. É em cima desse marketing que a gente precisa trabalhar e é em cima desse marketing que a indústria traz seus lucros. Eu lembro sempre de uma frase que a gente ouve, que é muito comum, e eu vou trazer para vocês a explicação dela, né? Não existe almoço grátis. É uma das coisas que as empresas fazem, elas convidam os profissionais para um almoço, pagam um almoço. Não, não, não. Nós não vamos falar do produto. Nós vamos só conversar, comer, vou te proporcionar um momento importante e agradável para que você possa sair da correria do seu dia a dia profissional. Bom, isso vem da época de 1930, quando nos Estados Unidos teve a lei seca e era proibido venda de bebida alcoólica. Quando essa lei caiu, para aumentar o consumo de bebidas alcoólicas, as empresas não, os bares, ofereciam almoço grátis. Mas você ganhava o almoço grátis se comprava uma bebida alcoólica. Em 1975, um economista escreveu um livro, Não Existe Almoço Grátis. Ele era economista, administrador. Ou seja, isso não é do nada. Isso acontece. E isso não acontece só com pediatra, tá? Isso acontece com pediatra, isso acontece com cirurgião plástico, isso acontece com dermatologista, fono, todos os congressos, todas as classes são assediadas pela indústria. Para a gente, para nós, o que é importante é o leite materno. Então, o que nós precisamos lembrar sempre é aleitamento materno é um direito da mãe, um direito do bebê. E nós precisamos estar atentos com escuta ativa, empatia, sem julgamento, que é a base de uma técnica que a gente trabalha, que é aconselhamento, para oferecer para a mãe aquilo que ela desejar. Se ela quiser amamentar, é isso que a gente tem que proteger. Doutor Moisés, me chama bastante atenção também, um outro lado. No Congresso Brasileiro de Pediatria, grandes perfis repercutiram isso aqui no Instagram, né? Dos pediatras nas filas, pegando brindes em cima do negócio que girava. Eu não fui ao Congresso Brasileiro, eu vi por aqui. Mas quando eu era residente, isso era muito forte, a gente achar legal os brindes, ir lá na fila, ficar esperando para ganhar uma sacola. E hoje eu vi alguns posts, né? Falando sobre esse artigo, e sempre tem os pediatras que ficam um pouco ofendidos lá se justificando, né? Não, mas eu recebo porque eu preciso conhecer a fórmula. Eu recebo o remédio porque eu preciso conhecer, mas eu defendo a amamentação. E eu vejo que tem um pouco de uma cegueira, assim, que as pessoas não conseguem enxergar esse conflito de interesses, né? E esse trabalho mostra que 70% aí dos pediatras recebeu algum brinde, desde caneta até passagem de avião. Queria que o senhor comentasse esse outro lado também, porque eu acho que também tem um quê. Eu não acho que as pessoas são 100% também inocentes, né? Tem essa coisa que as pessoas não conseguem enxergar, que há um problema nisso, né? Então, conflito de interesse é exatamente isso. É quando eu recebo alguma coisa. Vamos voltar lá para a sua fila. A gente tem imagens, fotos, tudo isso
relacionado a esse evento, a esse congresso. Isso gerou, inclusive, numa brincadeira, um grupo de pediatras que ficaram conhecidos como os pediatras sem sacola. Tem uma parte grande de gente aí da rede que você conhece, pediatras éticos e que fazem parte de um grupo muito interessante. E a ideia do pediatra sem sacola quer dizer pediatras que não recebem o marketing, que não aceitam o marketing. Nós temos a questão primeira. Vamos colocar de uma forma bem geral. 10 mil horas de ensino na faculdade de medicina tem 15 horas dedicadas à nutrição. Dentro disso tem um tiquinho assim de aleitamento materno. Na residência de pediatria, não tem, grande parte das residências não passa em estágio, por exemplo, em banco de leite. Então, o ensino de aleitamento materno é muito deficiente. Muito deficiente. Nós estamos devendo, então, hoje eu já não participo mais do Departamento de Aleitamento da Sociedade de Pediatria de São Paulo e nem dessa nova diretoria da Brasileira. Hoje eu faço parte da Câmara Técnica de Aleitamento Materno do Ministério da Saúde e tudo essas coisas que você falou aí abaixo, enfim. Mas o que a gente observa é assim, nós precisamos batalhar para ensinar aleitamento materno e legislação e cuidados e hora dourada e NBCAL para o residente. Toda semana mundial, todo agosto dourado eu faço bastante aula, bastante palestra e tal. Este ano eu fiquei extremamente feliz porque eu fui convidado para falar para 4 ligas de residentes de pediatria, de nutrição materno-infantil, de pediatria e neonatologia aí no Brasil. 2 já foram, 2 vão ser. Então, na prática, é muito bom eu ter acesso a este grupo de profissionais para mostrar coisas que acontecem aqui no Brasil. Situações que nós vivenciamos aqui. E falar a respeito da NBCAL. Nesse estudo do Cristiano, eu gostaria que tivesse... Se ele se aprofundasse um pouquinho mais, eu não tive oportunidade de... Eu procurei, não vi isso, mas é assim. 54,4% dos médicos conhecem a NBCAL. Os outros não conhecem. Eu queria saber o que esses que dizem que conhecem, realmente conhecem. O que eles leram da NBCAL? Eu leio NBCAL quase que semanalmente e eu tenho dúvidas de algumas situações que acontecem. E tem que imaginar o seguinte, existem algumas características, algumas situações que não estão cobertas pela NBCAL. E aí a gente entra nessa questão. Nem tudo que é legal é ético. Você não deveria fazer porque você é um cara ético. Mesmo assim, não está na lei. Se a indústria gasta uma grana enorme no marketing, gasta outra grana enorme no seu serviço de advogados, né? Porque eles são pagos exatamente para defender as empresas e para encontrar as brechas na legislação. Existem brechas, sim. Existem algumas brechas. E dúvidas, não só brechas, mas dúvidas, né? E existem formas de a gente fazer. Tudo depende de como isso vai ser encarado. Infelizmente, muito infelizmente, nós não temos por aqui um controle adequado de ensino médico, de orientação dos profissionais. Vou falar uma coisa muito mais tranquila do que isso, né? Eu queria saber quantos profissionais médicos leram recentemente
código de ética médica, Uhum. para entender qual é o nosso papel. Como que a gente faz Uhum. isso, né? Então, precisamos ler, precisamos estudar, precisamos estimular. A questão do aleitamento materno não pode ser aquela coisa chata que a gente tinha quando estava no primário, no ginásio, no curso básico, quando tinha-se Organização Social Política Brasileira, quando você entra na faculdade tem aula de epidemiologia, essas coisas deveriam ser aulas obrigatórias. Faltou, cortou. Porque Uhum. nesta base você consegue ter embasamento para enxergar diferente. Então, isso que você falou é claríssimo. É assim, não, eu não tenho problema nenhum de receber a questão disso, porque eu prescrevo sempre o que eu quero. Uhum. Eu sou colunista na Crescer, lá eu tenho uma coluna que chama Eu Apoio Leite Materno. E uma das matérias recentes que eu escrevi fala sobre: você conhece algum pediatra que é contra a amamentação? Esse é o título, né? Não. Mas o fato de você não ser contra está a quilômetros de distância de dizer que você é a favor. Eu sou a Sim. favor desde que você brigue por mim, tá? Se você não brigar por mim, também, né? Então. E Uhum. aí, não é todo mundo Uhum. que, como você fala claramente e abertamente, como muita gente conversa, põe a cara a tapa e fala assim: olha, acontece. É só entrar dentro de um congresso. Eu estou falando da pediatria porque foi esse último e nosso tema é esse, mas em qualquer congresso médico, as filas nos estandes é muito maior do que as filas para entrar numa aula. E as maiores filas para entrar numa aula são o que são chamados simpósios satélites, que são patrocinados por uma indústria para que um professor dê aula sobre um tema relacionado ao seu produto e distribuem o almoço, o fast food na caixinha, de graça, né? Na porta, Uhum. no almoço, né? E a Sim. gente fica nessa e cai Uhum. nessa. Uhum. Não ser contra não quer dizer que você é a favor. E quando a gente Uhum. fala assim, leva sempre aquela pecha de não, você é ativista. Ativista é o contrário de ser passivista. Ativista não precisa sair com bandeira, destruir, derrubar. Não, ativista é fiscalizar, é conhecer, é Uhum. ter a informação e partir para a ação. E esse Perfeito, estudo doutor Moisés. e esse estudo do Cristiano veio assim, bof. Tem mais dele que está para chegar. Ele está me Uhum. devendo esse artigo, ele está me devendo, porque eu falo sobre isso, mas não posso provar, tá? Porque Sim. ele não me deixa. Mas a hora que ele aparecer com esse artigo, mas o do Enani, o que eu acho fundamental, isso, por favor, gente, leiam. Quando a gente fala que no Brasil 45,7% das crianças abaixo de 6 meses estão em aleitamento materno exclusivo, o que isso quer dizer? O estudo pegou crianças e foi analisando. Crianças de 0 meses, crianças que mamaram até 1 mês, crianças que mamaram até 2 meses, crianças que mamaram até 3 e crianças que mamaram até 6. Aí, o Cristiano está falando para eu segurar as pontas. Eu seguro, mas não vou falar aqui, tá, Cristiano? Aí o que acontece? Pegam as crianças que mamaram, tem tantas crianças, cada uma tem um fator de correção, soma tudo, conta raiz quadrada e no final acontece uma soma e uma conta que dá que abaixo de 6 meses, 45,7% das crianças estão em aleitamento materno. Bacana. Aí todo mundo recomenda o quê? Onde que você conta com a grande queda do aleitamento materno? Que é um dos temas da gente, é um dos desafios. Volta ao trabalho. Perfeito? Então, a nossa Uhum. luta começa assim: não, a gente precisa fazer a licença maternidade de 6 meses para todo mundo. Isso vai aumentar, isso vai aumentar. Na introdução do relatório 4, dá uma olhadinha lá, gente. Tem
mês a mês, quantas crianças estão em aleitamento materno. Então começa assim, com 0 meses, 75% das crianças estão em aleitamento materno exclusivo. Isso quer dizer que na saída da maternidade, 25% das crianças já não estão mais em aleitamento materno exclusivo. Bom, nesse mesmo estudo, deixa eu ir um pouquinho antes, 66% das crianças, 63% das crianças fazem aleitamento materno na primeira hora de vida. Cadê os outros 37%, sendo que a hora dourada é lei nacional? Clampeamento oportuno de cordão, contato pele a pele e aleitamento na primeira hora. Bom, então vamos lá. 11% das crianças no Brasil nascem prematuras. 63 mais 11 dá 74, que junta essa conta dos 75. Aí, com um mês, você tem 72%. Com 2 meses, essa taxa cai para aproximadamente 49%, cai 19%. Puxa, mas por que cai 19% entre 1 e 2 meses? Fácil de explicar? Não. Mas posso te dar algumas orientações, algumas dicas. Primeiro, no Brasil, 40% das mulheres trabalham em serviço informal. Isso quer dizer que elas têm 0 de licença maternidade. Então, como é que você vai fazer uma mulher que muitas vezes é a única, se não é a principal, ela chega a ser a única fonte de renda da família? 15 dias ela tem que voltar a trabalhar. Ela vai conseguir amamentar misto por algum tempo se ela tiver condições. Bom, de 2 para 3 meses cai mais um pouquinho, de 3 para 4 meses cai mais 20%. Vou te dar um número. Aos 4 meses, 26%, se o Cristiano pode me corrigir se eu estiver errado, mas é por aí, 26% das crianças estão em aleitamento materno exclusivo aos 4 meses. Se você estender essa licença para 6 meses, não vai acontecer de 26% chegarem lá, porque é conta sobre conta. Vai chegar uma taxa de 5% a 8%. Então, gente, sabe quanto, Thiago? Eu vou contar um negócio para você que eu e você vamos perder o resto dos cabelos que a gente tem, tá? Aos 6 meses, 1,3% das crianças estão em aleitamento materno exclusivo. E ao invés de trabalhar com 1,3%, ou com esses 20%, ou com a perda que acontece na maternidade, a gente fica gastando energia para aprovar uma lei para aumentar a licença maternidade de 4 para 6 meses. Gente, super importante essa lei. Todo esforço que se fizer para promover mais a amamentação vai ser excelente. Agora, sabe quando a gente precisa começar a estimular aleitamento materno? Na consulta da 32ª semana de gestação com o pediatra. Que muita mãe ainda ouve isso, liga para o pediatra e fala assim: ai, doutor, eu queria marcar com o senhor uma consulta. Ah, é? Puxa, que idade tem seu bebê? Não, ele vai nascer. Volta quando ele nascer. O que eu vou falar com você agora? Perde-se essa primeira oportunidade. Então, quando você não orienta essa mãe, nós precisamos chegar na maternidade com 100% de aleitamento. E a partir daí, entender que com 2 meses, precisamos dar condições para essa mulher que amamenta, que trabalha em serviço informal. E a segunda questão, essa é a outra, é que com 2 meses você tem aquelas histórias de dor, fissura, pouco leite. Por quê? Aí você conversa com ela e fala: mas doutor, sabe o que acontece? Minha mãe não amamentou, minha avó não amamentou, minha bisavó não amamentou, eu não vou amamentar. Sim. Falta formação nossa, falta a gente atingir antes de correr atrás. Nós precisamos correr na frente. Enfim. Sim. É forte. Às vezes a gente não está nem na ótica correta aí, né? É forte demais ouvir isso aí, doutor Moisés. Eu queria falar de um outro grande obstáculo, que são as condições maternas.
que também eu até comento isso como um dos obstáculos aí para a amamentação, até na consulta aí pré-natal, que é quando a mãe está doente e passa em algum outro médico, né, que não seja o pediatra, passou no ortopedista, psiquiatra, prescrever algum tratamento para depressão, algum antibiótico, e falam para ela que ela tem que parar de amamentar para poder tratar aquilo. E dentro disso, dessas condições maternas, doutor Moisés, eu queria perguntar para o senhor sobre a monkeypox, né, que está aí agora. Hoje eu fui checar aqui no Elactância, o Elactância ainda diz que estão trabalhando, né, em cima disso, que não se sabe ainda se o vírus é isolado no leite materno. O CDC também fala a mesma coisa, e a nota técnica do Ministério da Saúde que saiu fala que o aleitamento materno tem que ser analisado de acordo com o quadro clínico. Então, eu queria perguntar para o senhor sobre esse obstáculo também das condições maternas, né, os cuidados aí que a gente deve ter, e que o senhor comentasse um pouquinho da monkeypox, que a gente já sabe, o que progrediu até agora. Então vamos lá, monkeypox. O CDC já lançou uma novidade que é monkeypox na lactante é afastar contato pele a pele, na gestante e no parto, né? Sem contato pele a pele, sem alojamento conjunto e sem amamentação por pelo menos 21 a 28 dias, quando cair a crosta e a pele embaixo se reepitelizar, voltar a formar. Uhum. Aqui no Brasil, nós estamos trabalhando agora dentro da Câmara Técnica. Cristiano é um dos participantes da Câmara Técnica. Hoje nós estamos discutindo para ver se lança em breve, amanhã, depois, enfim, a nossa nota técnica, que vai ser baseada realmente no que a gente tem de ciência, que é a informação do CDC. Ainda não se sabe se o vírus passa pelo leite materno, mas a gente tem contatos, o contato de pele transmite a doença. Então, essa mãe precisa não só não amamentar, como ela não pode tirar este leite dela para doar. Então, esse leite tem que ser, ela pode estimular a amamentação, mas ela precisa desprezar esse leite. Esse leite não pode ser utilizado. Mas ela pode, conversando com o profissional, com o pediatra, manter a estimulação da lactação. O que a gente usa no lugar? Substituto de leite materno. Então, olha só que coisa importante. Fórmula infantil, que é substituto de leite materno, é tão importante e tão fundamental que deveria ser receitado em receita dupla via carbonada, com carimbo de CRM e CRN. Uma via fica na farmácia, que é onde deveria ser vendido o remédio, porque ele é um remédio nesse momento, e a receita ficar com a farmácia e isso vendido para ela levar para casa. Só. Não deveria, de forma alguma, ser vendido em supermercado. Você não vê antibiótico vendido em supermercado. Antibiótico é vendido em farmácia. E se na farmácia você chegar com antibiótico com uma receita 15 dias depois, você não compra o remédio. Então, é importante, mas talvez até muito mais importante do que tudo isso, Tiago, é a gente acolher a mãe. Você também deve ter isso no teu consultório. Quando a mãe chega para você, triste, chorando e fala assim: Doutor Tiago, meu filhinho de 2 anos me desmamou. Eu não estava preparada para isso. Sim. Não é que ela vem pedindo para desmamar o filho desmamou ela e ela não estava preparada. Esta mulher, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser ouvida. Isso é comum, tem a doutora Isis que está aí também na nossa live, a gente conversa muito sobre isso. Primeira consulta de recém-nascido. A mãe chega na consulta, a gente conversa, tal, como é que tá, plá. E chega uma hora que você para, olha para ela e pergunta assim: escuta, e você? Conta para mim, como é que você tá? Ela toma um susto enorme,
porque pela primeira vez alguém pergunta dela e depois ela chora invariavelmente. Porque aquela tensão toda faz com que ela fique tão focada na amamentação, na vida, se isso está dando certo, se dói, se não dói, que no final, quando alguém pergunta dela, ela desaba. Porque muitas vezes ela não pensa nela. Muitas vezes ela não pensa nela. Voltando àquilo que você falou a respeito de medicação, de outras especialidades, etc. Eu sempre oriento que as mães conheçam um site que se chama elactancia.org. É e-lactancia.org. Ele pode ser feito, ele aparece em inglês ou em espanhol. Procure em espanhol. Em espanhol, ele tem um autocompletar. Então, o nome da substância fica muito próximo. Então, o profissional precisa conhecer a substância. Conhecendo a substância, ele vai colocar o nome lá e aparecem 4 classificações. Baixo risco, risco médio, alto risco e altíssimo risco. Onde tem alto risco e altíssimo risco, se é um medicamento, existe um substituto orientado. E nos outros 2 dizem o que é, o que não é. Então a gente tem uma ideia assim, puxa vida, sabe por que ela parou de amamentar? Porque ela teve depressão pós-parto, olha que coisa horrível. E aí o médico falou assim, eu vou te dar um antidepressivo e você precisa parar de amamentar. Tem um antidepressivo, que é proibido. E a gente não usa esse. Todos os outros são absolutamente compatíveis com a amamentação. Então precisa tomar muito cuidado, porque existe uma minoria de medicamentos e de substâncias que impedem a amamentação. Quimioterapia, drogas de abuso. E quando eu falo drogas de abuso, são as drogas ilegais, tá? Porque as drogas legais não são impeditivos. Álcool e nicotina, tabaco, não são impeditivos. A gente não deveria, né? A questão do álcool, existe sim uma característica interessante que uma mãe que eventualmente, mais tarde, queira tomar, no livro tem muito isso, depois você explica onde que esse pessoal pode comprar, porque estão perguntando, né? Dá para comprar na livraria. Esse é um livro para profissionais, né? Tem a orientação a respeito disso também. Então, na prática, o que a gente tem é assim, existem situações que quem não é pediatra, olha, eu vou ter que fazer um procedimento estético, botox, pode amamentar? Pode amamentar. Mas eu preciso extrair meu dente, preciso tomar uma anestesia, pode amamentar? Pode amamentar. Blá, 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 pode amamentar. Né? Então, é assim, a maior parte das drogas utilizadas permitem amamentação. Permitem. Olha, é o seguinte, eu estou super deprimido, não quero saber, não tenho como. Aí o que acontece? Não quero amamentar. Eu não acredito que hoje a gente tenha uma porcentagem significativa de mulheres que não saibam que o leite materno é o melhor alimento para o seu bebê. Não acredito. Agora, acredito que muitas mães têm o seu direito de não querer amamentar e as que não podem e não conseguem, elas precisam ser acolhidas e que elas entendam que ninguém é mais mãe ou menos mãe porque o seu parto é normal ou cesárea, ninguém é mais mãe ou menos mãe porque dá leite materno ou dá fórmula, não tem um maternômetro, né? Todas as mães são mães. E, por exemplo, isto é uma brecha que se abre e que as indústrias, quando chegam nesta época da Semana Mundial, onde se abrem feridas
E você cria dois grupos que brigam, mães que amamentam contra mães que não amamentam, mães que tiveram parto natural, normal, cesárea, fórceps, as que amamentam e as que não amamentam. Criam-se grupos. Essa é uma técnica muito utilizada que se chama dividir para conquistar. Você divide, um briga contra o outro e você ganha todos. Quando, na verdade, mãe, todas elas são. Todas são mães. E mãe, aquela história de mãe é uma só, não, são várias, né? Todas elas são mães. E não dá para medir quem é mais ou quem é menos. São opções. Lembrar que amamentar, e isso é uma falha nossa, tá? Eu enxergo isso como uma falha nossa. Nós tivemos por muito tempo a associação do amamentar com amor. E aí cria-se a ideia de que a mãe que não amamenta não ama o seu filho. A gente tem esse exemplo em mães soropositivas. Uma mulher que é soropositiva, que optou por manter sua gestação, que deu à luz a um bebê, que não vai poder amamentar o seu bebê hoje no Brasil, por recomendação aqui no Brasil, as mães HIV positivas e as HTLV, que é um outro tipo de vírus, também positivas, elas não amamentam. Elas são orientadas desde o início a oferecer fórmula infantil. Algumas raras situações você consegue leite do banco de leite para essas mães, um leite pasteurizado que pode ser utilizado. Mas não é a rotina nossa. Então, essa mãe, você vai me dizer que ela ama menos o filho? Então, a gente precisa tomar muito cuidado de vincular demais o amor e o vínculo com a amamentação. Lógico que sim. Lógico que uma mãe que amamenta ama seu filho. Assim como uma mãe que não amamenta ama seu filho também. Né? Sim. Doutor Moisés, eu recebo muito aqui na caixinha que eu abro, que a gente já sabe que a pessoa que convive com HIV, está com carga viral indetectável, não transmite, né? Que é o I igual a I. Então, indetectável igual a intransmissível pela via sexual. E muitas mães não entendem por que, que a mãe que está com carga viral indetectável, mesmo essa mãe que tratou durante a gestação, né, a infecção pelo HIV, fez a profilaxia ali periparto, os cuidados são importantes, por que, que ainda não é permitido isso, assim, né? O que o senhor pode falar sobre esse assunto? Então, a Organização Mundial de Saúde, em alguns lugares, já estabelece como prioridade, primeiro, o leite da mãe. Segundo, o leite de outra mãe. O risco, por exemplo, em países como a África, de morte, por conta da utilização de fórmulas infantis, por conta de um não preparo adequado da água, uma água contaminada, é maior risco do que uma mãe que faz aleitamento materno exclusivo e amamenta. No Brasil ainda, nós continuamos desde a época de 1985 com uma regulamentação a partir de 96 de que mulheres soropositivas, mesmo não identificáveis, ainda não é recomendada a amamentação. Mesmo que tratadas, tudo isso é um passo que nós vamos ter que trabalhar e estudar e apresentar dados significativos para que haja uma mudança. É a mesma questão do que nós falamos da amamentação cruzada. O que é a amamentação cruzada? É uma mãe de uma criança amamentar um outro filho que não é dela. Bacana. Não é e não vai ser. Então, por exemplo, uma mãe que adota um bebê, ela está amamentando um filho que vai ser dela, mas não era. Então, ela entra como se fosse uma amamentação cruzada. Um casal de mães homoafetivas, onde as duas querem amamentar, uma gestou e a outra não, essa que não gestou, se for induzida durante a gestação, também pode amamentar e, teoricamente, é uma amamentação cruzada, mas são duas mães.
Cristiano está colocando aqui, é esse o dado que eu ia falar, 21% das mães no estudo do Enani apresentam amamentação cruzada. Na região norte, isso é 35%. Vou te contar alguma coisa de tradição italiana. Juntam-se as italianas no final de semana, no domingo, para fazer o macarrão. Aí estão lá cozinhando, as duas, três ali estão conversando, amamentando, porque tem filhos na mesma época, elas amamentam. Aí começa a ferver a água. Uma pega assim e fala assim, ó, segura e amamenta meu bambino, que eu vou lá mexer no macarrão. Eu vou colocar uma questão aqui, que é um dos focos de coisas que a gente precisa pensar. No Brasil, a amamentação cruzada é contraindicada. Mas a gente sabe que esse número de 21% é subestimado, assim como, quando eu falo de 35% na região norte, isso quer dizer que 1 em cada 3 mães amamenta cruzado. Mas deixa eu entender assim, quem é que amamenta cruzado? Nos Estados Unidos você tem venda de leite. Eu vou chamar ama de leite, não é isso. Vamos pensar no seguinte, e é isso que eu preciso sempre respirar, porque é uma situação real. Eu estou amamentando meu filho. Eu não posso amamentar o filho da minha vizinha. Por quê? Ou da minha vizinha, não, desculpa, da minha irmã, ou da minha prima, porque esse é o habitual. Ela não tem leite, eu vou amamentar. Não posso amamentar. Não. Ela não. Não. Por quê? Porque eu tenho risco de ter AIDS, certo? Certo. Então eu posso amamentar o meu filho? Por que eu posso amamentar o meu filho e não posso amamentar o outro? Mulheres, então... Não, gente, eu só estou colocando isso, não é para falar, então ele falou que pode amamentar. Não. Precisa haver um estudo de se entender e não apagar, não colocar uma viseira nos olhos e não enxergar. Quer um exemplo muito mais sério do que isso? Cama compartilhada. Nossa, cama compartilhada, você faz cama compartilhada? Pelo amor de Deus, não, o quê? Você vai morrer, ele vai morrer, aumenta risco de síndrome de morte súbita, não sei o quê. Beleza, tá. Estudos mostram que 85% das mães fazem cama compartilhada. Se você for olhar o capítulo de cama compartilhada do nosso livro, que foi um dos capítulos que eu também escrevi, esse livro eu coordenei. Eu escrevi alguns capítulos, alguns sozinhos, outros com outros profissionais. O livro é repleto de profissionais padrão no Brasil em termos de aleitamento materno. Da Sociedade de Pediatria de São Paulo, alguns da Sociedade Brasileira de Pediatria, o Dr. Renato Kifuri, que aparece aí atualmente, escreveu pra gente, grande amigo, pessoal, assim... Para o pessoal que escreveu, padrão. Eu fiz a coordenação disso. Mas, enfim, retomando a questão da cama compartilhada. Eu fiz isso num congresso paulista de pediatria, que eu estava coordenando uma mesa, tinha neuro, tinha otorrino e tinha uma psicóloga. Cama compartilhada, chegou a pergunta da cama compartilhada. E eu fui explicar isso, que eu fiz um estudo, peguei... Aí parei e falei assim, peraí, vamos fazer o seguinte... E eu quero fazer essa pergunta aqui para todo mundo que está aí. Não precisa me responder, mas é ficar claro para entender. Quem aqui, alguma vez, dormiu com a sua mãe ou com o seu filho durante esse seu período de vida com filho? 90% das pessoas levantou a mão. Caiu todo mundo na gargalhada. Porque, na realidade, a mãe vai chegar para mim e falar assim, você não faça isso, nunca mais, pelo amor de Deus. Tem duas possibilidades. Uma, ela muda de pediatra. Duas, que é pior, ela mente descaradamente na sua cara e fala assim, não, doutor, pelo amor de Deus, na hora que o senhor me falou aquela história da síndrome de morte súbita, eu já mandei um zap pro meu marido para ele comprar um outro apartamento, porque o nosso não tem 2 quartos e a gente precisa... Óbvio que não. Então, existe forma de se fazer cama compartilhada segura? Sim. Então, vamos orientar isso. Existe forma de fazer aleitamento materno cruzado seguro? Não sei. Então, vamos estudar para saber se existe, porque que acontece, acontece. Vale tudo isso
para a questão da forma compartilhada, vale para a questão do aleitamento materno cruzado. Hoje, no Brasil, a nossa conduta como profissionais de saúde é contraindicar a amamentação cruzada e contraindicar a amamentação em mães soropositivas. Perfeito, doutor Moisés. Infelizmente está acabando aqui, mas é muito bom ouvir o senhor. Muito bom ouvir o senhor, eu aprendi muito. No sábado eu vou atrás do senhor para o senhor autografar aqui meu livro, a gente tirar uma foto. Quero agradecer a todo mundo que entrou aqui. Eu queria dar as palavras para o senhor finalizar, por favor, doutor Moisés. Tiago, é muito, muito gratificante ver profissionais que são mais novos, chegando, eu falo mais novos porque eu tenho 42 anos de formado, então, né, mais novos. Ver a briga e a luta, lamentavelmente a gente ainda tem que brigar pelo aleitamento materno, o que é uma tristeza, mas que assumem posturas éticas, que aceitam críticas, que mudam suas condutas. Eu recebi viagem paga por... eu recebi quando meu filho nasceu há 40 anos, eu fazia residência, recém-formado, recém-desempregado, né, todo lá na residência, colocando eu recebi da indústria provisão de fórmula infantil para 4 meses. E aceitei. Eu não conhecia isso. Levou muito tempo para eu entender que não tem almoço grátis. Recebi almoço, sim, da indústria, mas isso durou até o momento onde houve a conscientização. Recomendo 2 filmes para todo mundo dar uma olhadinha. Tigers, isso você baixa na internet, é só procurar. E De Peito Aberto, o Tigers eu não participei, o De Peito Aberto eu participei do filme junto com o Daniel Becker, Marcos Renato, Ana Heloísa, Carlos Gonzalez, enfim, muita gente participando desse filme, foi muito legal. Só um recado para quem quiser me achar, tudo que tiver Dr. Moisés ou eu apoio leite materno, sou eu, tá? Então, tem canal de vídeo no YouTube, Insta, Face, tudo isso. E te agradecer demais pela chance da gente poder conversar, de te conhecer aqui, vou te conhecer pessoalmente, né? Onde a gente vai se encontrar no sábado, é o primeiro Congresso Brasileiro de Freios Orais, né? Enfim, eu vou fazer a minha parte de fala à tarde é sobre manejo ou cirurgia, o que é mais indicado e quando. Enfim, agradecer você, agradecer o pessoal que ficou aqui e aguentou a gente das 8 às 9, que é legal, é bacana. Daí, enfim. No dia 30, essa aula que eu faço, ela vai estar aberta. Nós vamos fazer uma aula com a ONG prematuridade.com. Eu faço parte do conselho científico da ONG, a Denise Sugitani, uma batalhadora pelos prematuros, e nós vamos fazer uma live que vai estar divulgada aí, aberta. Então não é só para o pessoal da ONG, mas ela vai ser aberta. E eu vou fazer essa apresentação, levem seus antidepressivos, na metade dá para tomar. Depois disso a gente tenta melhorar um pouquinho. Tá bom? Tiago, muito obrigado. Muito, muito obrigado. Obrigado, doutor Moisés. Obrigado. Vou deixar salvo aqui, gente. Bom descanso, doutor Moisés. Até sábado. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.